bem-vindos, bem-vindas a todos em mais esse Congresso Entrevista, uma ação em prol do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, um evento que vai acontecer no Hotel Interlúdio em Foz do Iguaçu, de 25 a 28 de julho de 2024. E esse é um evento muito importante, porque marca os 30 anos da ciência Conscienciologia. E qual foi o fato histórico que marcou essa data? O fato histórico é o lançamento desse livro aqui, o livro 700 Experimentos da Conscienciologia, o Tratado Internacional que apresentou a consciência ou a conscienciologia enquanto a ciência aplicada ao estudo daquilo que a gente entende por ego, por self, o princípio inteligente que somos todos nós. E na entrevista de hoje, nós temos trazido ao longo dos eventos, ao longo das gravações do Congresso Entrevista, as pessoas que vão fazer as suas colocações, que vão trazer, os congressistas que vão trazer temas que são pilares da Conscienciologia. E na entrevista de hoje, nós vamos trazer o professor Laênio Loche para falar para a gente sobre programação existencial. Então, o Loche já está aí na nossa tela. Laênio Loche, muito bem-vindo ao Congresso Entrevista. Olha, muito obrigado, Rosane. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar participando, em primeiro lugar, do Congresso, né? De estar nesse momento muito importante como desenvolvimento da ciência, a Conscienciologia como um todo. E poder estar ali dando uma contribuição, uma parcela aí de contribuição no desenvolvimento da ciência. Então, para mim, é uma satisfação estar no Congresso e, obviamente, então, estar aqui podendo trocar algumas ideias sobre o que a gente vai apresentar lá também. Satisfação tê-lo aqui com a gente hoje. E o tema do professor Loche é compreensão da proexologia, constituintes da especialidade. E aí eu vou pedir, Loche, para a gente começar um pouquinho do começo, até pensando em prováveis pessoas, né, que estejam nos assistindo que não conheçam muito a fundo, não é? Fala um pouquinho do histórico da especialidade, programação existencial ou proexologia, e como é que ela está fundamentada. Bom, primeiro é importante a gente entender o que é proexologia. Proexologia é uma especialidade da Conscienciologia cujo o objeto principal de estudo é a programação existencial, ou seja, aquilo que a pessoa veio fazer na vida, aquilo que foi planejado, o conjunto de metas, estratégias, planejadas ainda antes de renascer, né, dentro do nosso paradigma mais amplo, mais transcendente da Conscienciologia, e a pessoa, então, tem que realizar ao longo da vida. É aquilo que dá um sentido, um propósito, só que, como eu disse, visto de modo mais transcendente. Então, a proexologia é a especialidade que estuda este tema, né? Ela surge, sobretudo, quando o professor Valdo propõe 70 especialidades, né, uma organização da Conscienciologia, num primeiro momento, em 70 especialidades. Hoje, isso já está na casa das centenas, né? Mais de 700, né? Então, são centenas e centenas, né? Mais de 700. Então, hoje são muitas especialidades, né? E a gente pode entender isso, só para ficar mais claro, né? Se a gente fizer um paralelo com a medicina, né? Da mesma forma que a medicina você tem ramificações, né? Então, por exemplo, a oftalmologia, ortopedia, cardiologia, né? Na Conscienciologia também isso acontece, há essas ramificações. E isso é natural de qualquer ciência, de qualquer linha de conhecimento, no sentido que, conforme vai se acumulando o conhecimento, vai ficando cada vez mais complexo, é o movimento da complexidade, mas vai havendo segmentação e diferenciação. E aí, uma dessas diferenciações em termos do avanço da Conscienciologia é o estudo mais aprofundado, mais voltado para a programação existencial. Então, se a gente for falar em termos assim oficiais, que a gente pode considerar um parâmetro, é quando o professor Valdo lança esse quadro sinóptico, se eu não me engano, isso é 98, na segunda edição
do Projeciologia, pode ser que ele já tenha abordado alguns pontos antes, mas 98 aquilo meio que se consolida, né, com as especialidades, fica mais claro. Já existia, obviamente, antes, mas ali é um marco para a gente. E aí você tem, dentre essas 70 especialidades, o estudo da programação existencial, a proexologia, como a gente chama, né? É óbvio que a história da proexologia propriamente, ela já começa bem antes. A rigor, o conceito de proex, de complexes, que está associado, né, que é realizar 100% a programação existencial, e outros conceitos afins, o marco de referência é 1966, década de 60 do século passado. 1966, o Waldo, então, considera como o lançamento do conceito de programação existencial. Então, a rigor já mesmo, o termo ProEx, lógico. Ele já usa, ele considera, ele fez uma listagem, isso está, se eu não me engano, no 200 teáticas, de uma cronologia. E nessa cronologia ele coloca o conceito de ProEx oficialmente sendo lançado em 1966. Então, a gente poderia se referir ao estudo da ProEx nesse momento. Mas, mesmo especialidade, que aí vai ter um corpo maior de conjunto de objetos e metodologias e maior desenvolvimento, a gente pode colocar aí 98, quer dizer, década de 90, né? Porque você tem algumas coisas que começam até antes mesmo ali do projeto. E aqui, inclusive, no 700, né, que tem vários testes relacionados à programação existencial, né, lógico? Então, eu estou me referindo mais em termos do período anterior, né? Do termo proexologia, né? Você tinha os estudos da ProEx, mas ainda não se via de maneira descolada, como já havia projeciologia, né? Já era mais clara a projeciologia. Mas a gente pode colocar aí um primeiro momento. Aí fica, eu estou falando em termos da especialidade em si, né? Então, esse seria um recorte histórico. A gente tem alguns marcos. Eu falei 66 como uma referência, de acordo com o próprio professor Waldo, que é o propositor do conceito, no estudo, mas a gente tem também, por exemplo, 1997, é um outro marco. Você citou aí os 700 experimentos, que é 1994, também é um marco, porque tem uma sessão inteira sobre ProEx. Né? Mas veja que, salvo algum engano, ainda no 700 não se usa o termo proexologia. Já havia o estudo da ProEx, mas não ainda como um campo oficialmente declarado, né, como uma especialidade. A gente tem que ver que isso é um movimento, como eu falei, de acordo com a complexidade, ele vai havendo uma diferenciação. A gente pode fazer uma analogia na biologia, você tem as células-tronco, que conforme vai se desenvolvendo, vai aí criando neurônio, criando as células, né, vão se diferenciando. Na ciência também é assim, né? Nas linhas de conhecimento também são assim. Às vezes, num primeiro momento, estão tudo num único corpo bem claro ali, né? Bem coeso. Depois, mantém a coesão, só que vai havendo essa distinção, vão havendo campos específicos, né? Então, aquela que era só célula-tronco no início, né? Uma mórula, você depois vai tendo a diferenciação. Então, 97 é um outro marco, que é o marco do Manual da ProEx. Também um livro exclusivamente sobre o tema, Manual da ProEx. Né? Mas mesmo ali, salvo algum engano, também não se usa ainda o termo proexologia. Né? Pode ser que nas edições seguintes, mas acho que em 97 também não usa ainda o termo. Mas é um marco no estudo da programação existencial, inevitavelmente 1997. Então, a gente pode aqui falar 1966, 1994 com os 700, realmente você tem sessão, vários capítulos só sobre ProEx. 1997 você tem um livro exclusivo sobre ProEx. E aí, a partir de 98, que é a segunda edição do Projeciologia, você tem o quadro sinóptico com a definição de proexologia. Então, ali seria uma referência da especialidade mesmo, né, aí nomeada. Perfeito. E aí o restante você vai tendo aí alguns marcos históricos, por exemplo, 2007, com a fundação de uma instituição
voltada para o desenvolvimento da proexologia, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que é a APEX. Então, aí, ó, a gente tem uma cronologia aí, pelo menos, dos resumida, né, Loche? Muito bem. Loche, até pensando justamente nas pessoas que procuram, né, e o aspecto da programação de vida, ele bate muito forte na pessoa que ela sabe que não veio aqui a turismo, né, não veio nesse mundo e que, de fato, tem um propósito maior para a vida. E as pessoas buscam comumente a felicidade, né? Que relações, né, nós podemos fazer da felicidade, leia-se do bem-estar íntimo, com a programação de vida? Nós estamos programados para sermos felizes? A gente pode até falar que as pessoas têm o dever de serem felizes, né? Até um pouco mais radical nesse sentido, né? Isso tem uma relação direta com a programação existencial. Primeiro, assim, para a gente situar, o tema felicidade é uma das preocupações existenciais mais sérias e mais comuns que as pessoas têm ou que se tem na humanidade, né? Desde os primórdios. Quer dizer, o que a gente fala de preocupações existenciais? Quando a pessoa se dá consciência da sua própria existência, opa, eu existo, né? Surge, inevitavelmente, preocupações em relação a essa existência. Então, as clássicas, né? Morte, finalidade da vida, finitude da vida, que é a morte, o tema da liberdade, isolamento e conexão, ou seja, solidão, né, e relacionamento, e angústia. Tudo isso são preocupações existenciais. E, dentro desse contexto, o tema felicidade. As pessoas querem a felicidade. Autenticidade também é outra preocupação existencial. Então, a felicidade é uma preocupação, né? E aí você tem vários entendimentos do que é a felicidade, mas o alcance dessa felicidade, ou do bem-estar subjetivo, em termos mais técnicos, é uma preocupação desde o início da humanidade. E isso tem, sim, na visão da Conscienciologia, e em particular na visão da proexologia, uma relação direta com a programação existencial. A programação existencial, ela ajuda a positivamente alguns fatores que têm um impacto diretamente no bem-estar ou na felicidade. Por exemplo, a falta de sentido na vida, a falta de significado, ou o que se conhece convencionalmente de vazio existencial, é justamente a falta de consciência sobre uma programação existencial, quando a pessoa tem, né? Nem todo mundo tem. Então, o fato da pessoa estar sentindo um vazio existencial por não estar consciente, aquele intermissivista, né, não está consciente da sua programação existencial, da sua proex, e isso afeta negativamente a condição de felicidade. Ao passo que ela passa a ter maior consciência do que ela veio fazer, do que ela tem que fazer, né, o seu compromisso existencial, isso afeta positivamente. Então, esse é um aspecto. Mas não só a consciência, a pessoa tem que estar realizando a sua programação existencial. Então, um tema que é clássico, que é o contraponto da felicidade, isso vem estudado na filosofia, na religião, é o tema da angústia. Né? A angústia, ou o sofrimento também, é um tema, é uma preocupação existencial, e a superação da angústia, a gente pode entender com um conceito da Conscienciologia, a melancolia intrafísica, é uma forma de interpretar a angústia pela lente da Conscienciologia. Ela, em boa parte das vezes, é decorrente da pessoa não estar fazendo aquilo que deveria fazer. Ou seja, não está colocando em prática, não está implementando a sua programação existencial. Então, nesse sentido... Lógico, só a pessoa que ela entende que ela tem algo mais, mas está executando uma série de coisas, pode estar super produtiva, mas tem esse sentimento de melancolia, esse aí é um sinal, né, de alerta. É um indicador, justamente. Então, isso serve como um diagnóstico de que ela está desalinhada com a sua programação existencial, porque a gente parte do princípio que, quando a pessoa está alinhada, ou seja, ela está realizando a sua programação existencial, ela não vai ter uma angústia ou a melancolia. O que ela vai ter é justamente o contrário, é uma euforia. Então, a gente considera isso de uma euforia intrafísica, euforim. Então, a parte angústia, né, ou melancolia,
e euforia são aspectos emocionais. O processo emocional é um dos indícios ou um dos indicadores que pode ajudar a diagnosticar a realização ou não da PROEX. Um deles, né? Existem outros fatores que a gente vai considerar, né, também cognitivos ou mais racionais, mas um dos elementos é como uma pessoa se sente. Então, isso tem a PROEX. Resumindo, a PROEX é um fator, sim, diretamente de felicidade. Perfeito, perfeito. E aí você já deu uma série de indicativos da amplitude, da profundidade desse tema, não é? E aí vamos focar um pouquinho, então, mais agora, Loche, no seu tema durante o Congresso, né? Compreensão da proexologia, constituintes da especialidades. A gente poderia levantar aí, apontar, sem dar muito spoiler, mas para gerar aí uma curiosidade sadia, quais seriam esses constituintes da especialidade de proexologia? Pode, e é bem colocada a sua pergunta, porque a proposta dessa apresentação e do artigo, né, é trazer que variáveis a gente poderia considerar, ou deveria considerar, pelo menos minimamente, que caracterizam uma especialidade da Conscienciologia. Então, isso não se restringe à proexologia. O que a gente está trazendo, e por isso que dentro do tema, né, esse artigo está dentro do tema da paraepistemologia, né, ver que variáveis caracterizam qualquer especialidade da Conscienciologia. E tem como estudo de caso, então, a proexologia. Mas o que eu vou trazer, e posso falar aqui sim dessas variáveis, essas variáveis se aplicam a qualquer especialidade da Conscienciologia. É aí que eu acho interessante. Porque todas as outras centenas, ou mais de 700 que você se referiu, podem pegar estas variáveis e utilizá-las para entender, compreender as respectivas especialidades e descrever, né, para que se tenha, então, uma visão mais ampla e profunda da especialidade. Porque a gente fala muito de especialidade na Conscienciologia, mas se reflete e se discute pouco o que vem a ser uma especialidade, além daquilo que eu falei aqui, bem por alto, de uma ramificação, de uma segmentação, uma divisão. Então, o que a gente vai abordar? Primeiro, a gente faz uma abordagem do paradigma consciencial sobre essas variáveis, é uma proposição de um historiador brasileiro, José de Assunção Barros, né? E ele propõe 10 variáveis para se estudar qualquer especialidade dentro dos estudos dele de interdisciplinaridade. Quer dizer, para você entender a interdisciplinaridade, a atuação de diversas disciplinas, né, atuando conjuntamente em termos de pesquisa ou da ciência, você precisa entender primeiro o que é a disciplinaridade, né? Para você entender a você tem que entender a disciplinaridade. Você tem que caracterizar o que é uma disciplina e o que é outra, para entender as pontes de interação entre elas. E como elas interagem entre si, né? Então, como elas interagem. Então, toda essa dinâmica. E o que eu trago é justamente baseado, né, tendo como um referencial teórico, essa proposição, que isso vale para qualquer disciplina, qualquer especialidade, em qualquer área da ciência, sobretudo, né? Eu trago isso com o olhar do paradigma consciencial e aplicando em termos da proexologia, e não só. Na verdade, em todas elas eu procuro fazer aplicação da ciência conscienciologia, daquela variável na conscienciologia, porque a conscienciologia também é uma disciplina em relação às outras da ciência, de uma forma geral, as outras ciências, né? Então, eu trago isso dentro da pesquisa, como aquela variável se aplica na conscienciologia, e aí como ela se aplica, em particular, na proexologia. Então, essa pesquisa vai ajudar a pessoa a entender mais a própria conscienciologia também como um todo. Quais são essas 10 variáveis, tá? Primeiro, o que caracteriza qualquer especialidade? Ter um objeto de estudo definido. Ora, eu falei aqui, proexologia, qual é o objeto de estudo? Proex, programação existencial. Se eu pego o para-direito, né, a para-direitologia, tá claro, né? É o para-direito. Cosmoeticologia é a cosmoética. Então, quando você vai estudar uma especialidade, primeira coisa, tá claro qual é o objeto de estudo? Qual é o objeto a ser pesquisado? Que ela está voltada? Esse é um primeiro ponto. Segunda variável, a singularidade. Ora, aí é um ponto interessante.
qual é a perspectiva, qual é a abordagem que ela se diferencia? Porque você pode ter duas disciplinas, ou duas ciências, que têm um mesmo objeto de estudo. Apenas o objeto de estudo pode não ser um fator de diferenciação. Mas quando você coloca singularidade, você começa, então, a ver perspectivas sobre aquele objeto de estudo que se diferenciam. Exemplo, tem várias ciências ou disciplinas que estudam linguagem. Você, que é da área de comunicação e de linguagem, você sabe disso. Você tem sou linguista também. Né? Então, você tem a linguística, você tem a gramática, você tem a psicolinguística, você tem hoje as ciências, as neurociências que estudam também a linguagem. Ou seja, você tem uma série de disciplinas, de ciências que têm como objeto de estudo a linguagem. Ora, a singularidade é como é que cada uma delas, que aspecto, que abordagem, que características que se distinguem tendo sobre esse mesmo objeto. Então, essa é a segunda variável, singularidade. Nós vamos ter uma terceira, que é a teoria. Quais as teorias que aquela disciplina recorre? Por exemplo, a gente tem na Conscienciologia, uma das teorias é a teoria da reurbanização extrafísica. Ora, como é que isso se dá para compreender o estudo da PROEX? Se eu vou pegar a ideia de projeto de vida ou propósito na psicologia, por exemplo, na psicologia positiva, eles não vão usar a teoria da reurbanização extrafísica. Então, a teoria, ela é uma variável importante para que você compreenda quais são as teorias que aquela disciplina utiliza para você compreender uma especialidade. Em termos de especialidade da Conscienciologia, você vai ter teorias que são da Conscienciologia como um todo. Heubex, por exemplo, abarca e afeta todas as especialidades, e você tem teorias específicas da proexologia. Por exemplo, as 14 leis racionais da PROEX. Tá? É claro que eu estou falando de lei, há uma diferenciação conceitual entre teoria e lei, mas, de qualquer forma, essas leis, que são abstrações, estão dentro de um contexto de uma teoria da proexologia. São específicas da proexologia, as 14 leis racionais. Então, modelos, teorias, leis, tudo isso a gente pode colocar nesta variável aí, fazendo essa ressalva que tem distinções conceituais, mas de uma maneira mais ampla. Uma outra variável é metodologia. E aí é um ponto interessante, Rosane, porque a Conscienciologia vão ter várias propostas metodológicas, mas, de uma maneira geral, uma diretriz geral é autopesquisa, certo? Essa já é um diferencial. Você desenvolve, você faz a autopesquisa, você é sujeito e objeto de pesquisa. A própria consciência pesquisa a si mesmo. E utiliza como ferramenta o próprio parapsiquismo. Mas você tem também a particularidade da especialidade. Perfeito. No caso também da proexologia. Como a gente vê isso? Se você pegar o estudo da ectoplasmia, né? Nós temos uma instituição que é a Ectolab, que estuda, tem como objeto de estudo a ectoplasmia. Ora, ectoplasmia, em termos metodológicos, eu posso fazer um estudo laboratorial, considerando o laboratório convencional. Vou fazer mensurações de temperatura física, né? Vou fazer mensurações biológicas, e eu posso trabalhar o ectoplasma com essas variáveis. Eu não posso fazer o estudo de PROEX num laboratório convencional. Eu não vou estudar, né? Eu não tenho como estudar. A PROEX é algo mais abstrato, é diferente de um ectoplasma, que eu posso ter elementos, até instrumentos físicos, como uma balança para pesar o ectoplasma. Eu não tenho como pesar uma PROEX em termos objetivos, certo? Porque isso é uma abstração. Então, veja, entre a ectoplasmologia ou a paraectoplasmia, ou a ectoplasmia, o estudo da ectoplasmia e a proexologia, ambas são especialidades da Conscienciologia, mas têm especificidades metodológicas, né? Eu não estudo, claro, considerando o laboratório conscienciológico, eu tenho um laboratório de PROEX, mas em termos de laboratório convencional, que eu poderia estudar o ectoplasma, né, num laboratório convencional, eu não consigo fazer isso em termos de PROEX. PROEX vão ter os seus estudos. Por exemplo, a PROEX vai usar um paradigma de metodologia que é o chamado paradigma indiciário. Então, ela trabalha com indícios. Quais são os indícios da sua PROEX, por exemplo? Então, se você pegar até um termo importado da história, né, um outro historiador, um italiano, Carlos Ginzburg, que propõe o estudo
da história muito através do paradigma indiciário, né, de indícios, como por exemplo, vários outros. Você pega, por exemplo, ciências criminais, né, que você tem que estudar a cena do crime, vai utilizar de indícios, vestígios, né? Você também vai fazer isso no estudo da PROEX. Então, a história, a criminologia e outras ciências que usam de indícios, a proexologia também vai trabalhar metodologicamente com indícios. Você tem outras variáveis, né? Discurso, por exemplo, existe uma terminologia da Conscienciologia, existe uma terminologia, conceitos e expressões que são da proexologia. Por exemplo, a gente trabalha com a ideia de aporte existencial. Aporte existencial foi um conceito criado dentro da proexologia e que hoje é bastante utilizado na Conscienciologia como um todo. Então, aporte existencial, né? Identidade interassistencial é outro conceito também que a gente trabalha, só para citar alguns. Então, o discurso, o estudo, a terminologia técnica é uma quinta variável importante dentre essas 10, né? Pode falar, você queria falar alguma coisa. Não, é só por conta aí do nosso tempo, Loche, mas eu vi que você trouxe aí, para que as pessoas que estejam nos acompanhando tenham uma noção, o quanto que a proexologia, e inserida dentro da conscienciologia, qual é a amplitude que ela alcança, que ela abrange no desenvolvimento de formas de abarcar, né, esse tema de estudo, que no caso aqui a gente está falando da programação existencial. E aí, como você trouxe, você vai elencar lá no evento uma série de pilares, né, que são sustentadores variáveis, né, constituintes da especialidade, e que se aplicam a outras especialidades. E, no entanto, você está trazendo ela dentro das especificidades da programação existencial, né? E eu acho que ela serve como estudo do caso. A proexologia aí entra, então, como um exemplo dessas variáveis, e a conscienciologia também. Perfeito, perfeito. Lógico, eu acho que a gente cumpriu daí com o que você trouxe muito bem a função dessa nossa entrevista, né? Desse nosso congresso entrevista, que é dar um aperitivo, né, Lógico? Nós não vamos aí servir o menu inteiro, não é? Vamos deixar as pessoas aí com vontade. É um aperitivo, uma degustação, e aí a gente reforça para que as pessoas estejam conosco presencialmente, que é muito importante, nesse momento que é um marco para quem busca efetivamente a evolução pessoal, a evolução consciencial, e quem se interessa ou acha que possa vir a se interessar pela conscienciologia, né? Então, se você tem alguma noção de aproveitamento prático, né, de quer ter mais resultado prático, mais satisfação pessoal na sua vida, e tem uma noção de programação existencial, pense nisso. E aí, Loche, eu vou passar a bola para você fazer o encerramento, né, fazer o fechamento e o convite para as pessoas estarem conosco aqui em julho deste ano. Olha, eu queria convidar a todos para participar deste evento, porque ele é um evento de reflexão sobre a própria ciência conscienciologia. E todo mundo que faz parte, a gente considera como conscienciólogo, né, já pesquisando a si próprio. Então, eventos como esse, eles propiciam a qualificação, o desenvolvimento, em primeiro lugar, dos pesquisadores, e, consequentemente, então, o produto desses pesquisadores, que é a ciência, é o fazer científico. E esse é um momento muito importante de intercâmbio, de sinergismo, principalmente, entre as várias especialidades, os vários especialistas e pesquisadoras da conscienciologia. Então, venha participar. Você não só vai tirar muito proveito, aprendizado, mas também vai contribuir, vai fazer um somatório. Então, isso é importante. Eu acho que vale muito a pena essa iniciativa e vai ser não só um momento rico em termos de verpons, verdades relativas de ponta, mas em termos históricos também, de estar colocando a sua assinatura pensênica neste encontro. Eu espero você lá. Muito bem, muito obrigada ao professor e congressista Laiane Loche por essa entrevista. E sem mais delongas, não é, aos pesquisadores e aos interessados da conscienciologia,
venham para Foz do Iguaçu nos dias 25 a 28 de julho, no primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia. Muito obrigada a todos e até o próximo Congresso Entrevista.